Abraços de luz e paz, muito amor, serenidade, mansuetude, calma. Exemplos não nos faltam. Eu sou Sebastião Camargo e estou aqui para darmos continuidade ao nosso estudo. Achou muito complexo o programa passado? Então vamos tentar trocar em miúdos. Isso mesmo. Você já leu a questão 18 da obra O Livro dos Espíritos? Lembra quando eu disse nos outros programas? O homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas? Sim, à medida que ele se depura. Mas lhe falta novos dons, que hoje sabemos que é a intuição. Então, esse mecanismo, esse potencial de visão direta. Com a inteligência, eu penso, raciocínio, com a intuição, eu mergulho no objeto investigado. É uma transfusão da minha alma para o elemento investigado. Foi assim que nós pesquisamos, tanto por intuição quanto por inspiração. Com a intuição, eu entro com o que eu possuo, com todo o meu potencial acumulado durante milênios, já que eu tenho quase a idade do universo como espírito. Então, a intuição, ela vem de dentro para fora, ela vem da superconsciência para o consciente. Só que quando atinge o consciente, transforma-se em pensamentos, em estados de nossa inteligência, em nobres sentimentos, emoções superiores. Então, vem de dentro para fora. Inspiração ou inspirações vêm de fora para dentro, de outras mentes mais capacitadas, iluminando as nossas mentes. Por isso, na questão 21 da obra O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a matéria é algo que tem extensão? Vamos voltar aqui para a câmera do meio, fica mais fácil. A matéria é algo que tem extensão, que é impenetrável, que afeta os nossos sentidos, você sente tocar? E a resposta foi: a matéria que você conhece, sim, mas não a matéria primitiva, a matéria sutil que está longe de conhecer. E sábio é quem reconhece a sua própria ignorância. E Kardec sempre partia do efeito para buscar as causas. Ele retira o que sabia, pergunta de novo: que definição podeis dar dessa matéria? Questão 22. Ou da matéria. Pode-se dizer que é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito. Ficou mais complicado ainda. Estou na questão 22A. Vou retornar que eu fiz uma leve confusão. Questão 21 é assim: a matéria existe de toda a eternidade ou uma criação? É uma criação. A 22 é que ele pergunta se tem extensão, se é impenetrável, se afeta os sentidos. Na 22A é que ele tira o que sabia e pergunta de novo: que definição podeis dar dessa matéria? Pode-se dizer que é o laço que prende o espírito, o instrumento do qual ele se serve e ao mesmo tempo sobre o qual exerce uma ação. Ficou mais ou menos entendido? Então vamos lá. É o laço que prende o espírito, o psiquismo divino. Ele estava mergulhado dentro como se fosse essa água. Então o espírito, o princípio inteligente, estava lá mergulhado dentro Então é o laço que prende o espírito. É o instrumento do qual ele se serve, porque ele já está trabalhando para a sua individualização. E ao mesmo tempo exerce uma ação. Pode-se dizer, agora a notinha de rodapé de Kardec, que é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual atua o espírito. Então percebe que esse ser que está destacando como espírito o princípio inteligente, ele já tem um agente e um intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual ele está atuando.
Aí nasce esse fascículo de luz. Entendido? E aí, como falou, que é o laço que prende o espírito, até então ele não perguntou de espírito. Percebe que ele pergunta do efeito e recebe a resposta da causa. A matéria existe de toda a eternidade ou uma criação? Até aí tudo bem, uma criação. É algo impenetrável que afeta os nossos sentidos? A matéria que você conhece, sim, mas não a matéria sutil. Ele falou da causa dessa. Porque na questão 34 fala que essa matéria aqui é uma porção da matéria primária. Então, esses átomos aqui são originários dos átomos primitivos. Ou a molécula primitiva, a secundária, que é essa da matéria, é uma porção de moléculas primárias. Está lá na questão 34 do Livro dos Espíritos. Ou está aqui, ele está bem aqui. Pode ir lá e conferir. De modo que ele pergunta então o que é o espírito? O princípio inteligente do universo e a sequência que eu dei no programa passado. Inteligência é um atributo, é preciso que ele se ligue à matéria para que a sua inteligência se expresse na matéria. Estamos falando do princípio inteligente nesse estágio. E depois, na questão 76, que definição podeis dar dos espíritos? Agora a pergunta no plural. Pode-se dizer que são os seres inteligentes da criação, não o princípio inteligente. E na nota de rodapé, agora estamos falando da individualidade e não mais do princípio inteligente do universo. Então, o princípio inteligente do universo, a matéria-prima que vai formar a matéria elementar, o fluido universal, a matéria mental, a bioenergia, os elementos que nós chamamos de infracorpúsculos, na física clássica, o bóson de Higgs. Após ele, os neutrinos, depois os leptons. E vai indo até chegar aos quarks, depois os nêutrons, prótons, elétrons e tudo mais. E vai formando, depois, dois átomos físicos se unem para formar moléculas e dar origem ao reino mineral, no qual, além da força de coesão e de repulsão, porque a força nuclear forte une os elementos para a construção dos átomos. E a interação fraca ou força nuclear fraca, ela dispersa os elementos, para que haja a construção e depois a desintegração. Quer dizer, a lei de reprodução e a lei de destruição, podemos dizer assim. Então, com uma, eu estou construindo, unindo os elementos e eles vão ficar sob a regência dessa lei. Quando precisa morrer para se renovar, para renascer, ela dissocia os elementos para que possa haver esse mecanismo. Por exemplo, está aqui os quarks que se transformaram na energia nêutron. Essa lei de repulsão, ou força nuclear fraca, ela é 100 trilhões de vezes mais potente do que a forte, até quase um contrassenso, mas a informação é do Dr. Jorge Andréa, um cientista acima de qualquer suspeita. Então agora esse nêutron vai transmutar-se sobre a regência dessa lei e transformar-se em prótons. Essas informações, quem nos deram? O César Ayala, que está aqui gravando conosco. O nosso técnico dessa série de programa, o nosso anjo da guarda, que está aqui por trás das câmeras. Ele é que trouxe essa informação. E depois os prótons se transformam em elétrons. E os elétrons, nesse salto para a camada exterior e no retornar, chamamos de salto quântico, ele libera os fótons. E os fótons fora do átomo formam o magnetismo, quando eles se unem dois ou mais, que é a lei que governa o próprio átomo na sua totalidade. E, ao mesmo tempo, o que nós chamamos de a consciência do próprio átomo. Está entendendo?
E essa energia é que nós chamamos de magnetismo, a nossa energia eletromagnética. É com essa energia que atrelamos os átomos para a formação das moléculas. Então, no reino mineral, nós exercitamos essas leis, mais a sensibilidade. Porque em meio segundo, pela sensibilidade da água, nós a magnetizamos e alteramos a sua estrutura para melhor. Então, essa água magnetizada e não fluidificada, porque ela é um fluido. A água é um fluido. Agora, as energias que eu vou usar para qualificá-la é chamado de fluidos. Então, um fechadinho, fluidos, energias, fluidos, água, leite, gases e etc. Está entendendo? Então, no reino mineral, nós aprendemos, além das forças de coesão e repulsão, a sensibilidade. A ponto de os engenheiros, os cientistas do Instituto Aeroespacial da cidade de Stuttgart, na Alemanha, chegam à conclusão e classificam a água como um ser vivo. Isso mesmo. Ela registra o que pensamos, o que sentimos, o que falamos, o que fazemos em meio segundo. Mas existe no interior da água, segundo Camille Flammarion, cada gotinha d'água tem 9 trilhões de átomos, em média. E cada átomo é um aglomerado de forças vivas. De modo que existem seres com 2 milésimos de milímetro vivendo dentro da água. Mas como posso calcular? Imagine aqui, mais ou menos 1 centímetro. Se você diminuir 10 vezes, dividir por 10, você tem 1 milímetro. Agora, divide esse milímetro por 1000, você tem 1 milésimo. Então, tem seres com 1 milésimo de milímetro, segundo Camille Flammarion, já com músculos, com nervos, com instrumento de nutrição, de locomoção e de percepção e com a força e a velocidade de um cavalo a galope. Imagina isso. Já persegue o seu almoço, a sua presa, nos abismos de uma gota d'água. Tentou imaginar? Então, se a água fica muito complexa, imaginar que ela é um ser vivo, dentro dela existem esses pequenos seres. Então, ela é composta deles, desses seres com milésimos de milímetro. Entendeu mais ou menos? Agora, essas moléculas da água ou do reino mineral vai se unir e especializar-se, vai juntando esses elementos minúsculos para compor as células vegetais, nas quais esses elementos minúsculos, com 2 milésimos de milímetros e outros, vão formar as organelas, enquanto os minerais propriamente ditos vai formando outras instâncias, o que nós chamamos de plasma no sangue não é o que nós chamamos de linfa. Plasma no interior do sistema sanguíneo, linfa no sistema linfático, ou líquido intracelular dentro da célula. Extracelular, o que está no sistema linfático. E agora, no interior das próprias células, dentro dos microtúbulos, que está permeando o citoesqueleto, que é uma estrutura que parece a estrutura óssea da célula. Tudo que existe dentro da célula, dentro da membrana e fora do núcleo, nós chamamos de citoplasma. Dentro do núcleo, neoplasma. Dentro do núcleo, a consciência da célula, que é o DNA. E fora está ali o que nós chamamos de citoplasma. E dentro do citoplasma, como a estrutura que dá forma à célula e até certos movimentos, citoesqueleto. Dentro do citoesqueleto, microtúbulos. Dentro dos microtúbulos, microvórtices. Dentro dos microvórtices, o plasma sutil, a bioenergia como fonte inesgotável. Mas antes disso, aconteceu a união dos átomos formando moléculas de fósforo. E essas moléculas de fósforo, trabalhando elementos menores, construíram com o suprassumo do seu trabalho os nucleotídeos.
Esses nucleotídeos é que vai estar dentro dos cromossomos lá do DNA. E esses nucleotídeos trabalham com o suprassumo do seu trabalho, eles não eram DNA ainda, para formar a estrutura do RNA. E o RNA transmutando ou trabalhando os nucleotídeos que trabalham as moléculas de fósforo, gerando DNA. Agora é a consciência da célula humana. Está entendendo? Então se acalme, respira fundo. Allan Kardec estudou química, estudou física, estudou magnetismo, estudou biologia, estudou anatomia, fisiologia, estudou cosmologia, astronomia, astrologia, matemática, umas 30 ciências correlatas. E se nós nos dizemos espíritas, é necessário estudar a doutrina dos espíritos. Por isso nós vamos permear por todas essas ciências, dando apenas noções. E agora temos aqui as células, suas organelas. Por exemplo, se eu começo a pensar agora, eu estou gerando com esses pensamentos nobres, no mínimo, fótons, que são partículas de amor tornado visível, amor substância. Com esses fótons, com essas partículas de equilíbrio, eu posso gerar esse plasma no interior dos microvórtices. Porque são tão minúsculos, porque o fóton é o quantum de energia, para a física quântica, a menor partícula. Então eu posso agora gerar esse plasma e com esse plasma no interior dos microtúbulos, eu vou unir esses microtúbulos, formar um centríolo, que é uma organela dentro da célula que tem a capacidade de criar outras organelas e até duplicar a própria célula. Isso mesmo. Então agora eu tenho o centríolo que representa os construtores dentro da célula, ou seja, a mente da própria célula, sendo que o DNA é a consciência. E agora com esse centríolo eu vou criar uma outra organela, o ribossomo. E esse ribossomo vai ser o médio entre o construtor centríolo e o DNA, que é a consciência da célula. Quem criou o centríolo fomos nós, a personalidade, nesse sentido, a alma encarnada, e o DNA veio da consciência, da individualidade. Agora nós vamos interagir com o Cristo, com Deus em nós, através desse ribossomo que vai interagir com o DNA, com a guanina, com a timina, citosina e adenina, e nós vamos criar os genes. Esses genes têm como função criar os aminoácidos. E esses aminoácidos nós podemos transformá-los em proteínas ou em consciências que vão reordenar as moléculas dos alimentos que nós mastigamos, que nós assimilamos através da pele, pelo sol, pelo banho, de todos os meios. Esses alimentos que chegam no interior das mitocôndrias, que são bactérias domesticadas como organelas dentro da célula, vão transmutar esses elementos através do oxigênio. Então essas moléculas de glicose vão ser dissociadas com o combustível oxigênio, que nós trazemos através da inspiração. E agora temos o combustível e temos a vitalidade dos alimentos e nós vamos transformar isso em partículas pequeníssimas e esses aminoácidos, esses ribossomos vão atuar no retículo endoplasmático. A presença do ribossomo que vai executar a função sobre a regência do aminoácido, ele é a consciência da molécula de proteína, o ribossomo o serviçal. Ele e o retículo endoplasmático vai tornar-se a fábrica, retículo endoplasmático rugoso. E ali vamos criar as novas proteínas para gerar e nutrir alguma coisa dentro da célula a partir também daquele plasma que foi dando origem ao ribossomo, aos genes, nessa interação com o DNA, aos aminoácidos. Entendeu tudo? Se não entendeu, volta e vamos estudar, porque tudo isso está acontecendo conosco.
E o despertar da consciência é quando essa consciência, a alma encarnada, a mínima parte do espírito, aprende a fazer isto. Para Ernesto Bozano, na obra O Objetivo da Vida, em cada encarnação o espírito fabrica uma alma. E após essa alma tomar ciência de si mesma, assumir o seu compromisso, gerenciar o próprio corpo, o perispírito, a própria mente, o subconsciente, pacificar o inconsciente e viajar e integrar-se ao Cristo, ao Deus internos. E após fazer isto, é uma alma que iluminou. Já não é mais ela quem vive, é o Cristo, o Deus interno, que vive nela. E agora ela passa a ser o eu superior. Ela despertou. Porque antes de despertar, ela se transforma na mente. Corpo físico, perispírito, alma, mente, despertou, iluminou-se, transforma-se no eu superior. E agora ela pode orientar a mente para criar uma futura alma a partir de uma fração sua mesma, um diminuto ponto de luz dessa autoconsciência pura, porque ela tomou consciência e se purificou, e agora ela vai gerar uma semente através do laboratório mental para uma nova edificação da futura alma. Enquanto esta alma não souber de tudo isso, é o eu superior que vai fazer o governo. É ele que, através dos automatismos da mente, dos centros de força, dos chakras, que vai governar o DNA e fazer a quase totalidade das funções do nosso corpo, que nós chamamos de automatismos. Está entendendo? Respira fundo, se acalme. Nós estamos estudando Espiritismo nesta vida e até em outras etapas, assim como Leon Denis. Leon Denis foi autodidata nesse sentido. Ele não estudou nada dos ensinos acadêmicos, mas ele lembrou do que sabia. Isso já faz tempo. Miramês, na encarnação como espanhol, ainda cursou as universidades. Mas Leon Denis já tinha chegado um pouco mais além. Então vamos aprender com esses exemplos vivos, porque exemplos não nos faltam, que estudaram isso, a ponto de Leon Denis recomendar a aprender, a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em nós. O livro das metamorfoses do ser, que esse livro nos diria o que já fomos, princípios inteligentes do universo, e o que seremos, superconsciências. Ensinar-nos-ia a criação do eu pelo esforço constante. A mim mesmo me fiz através das idades, Leon Denis. E Miramês vai dizer-nos, quando nós pedimos socorro para eles, a primeira coisa que eles vão fazer é nos levar almas ao encontro da nossa essência, para ver se o que eu estou pedindo nessa essência já não se encontra pronto. E ele próprio fala que as energias estão em torno de nós, esperando apenas a nossa ordem. Mas tudo que está fora encontra-se com mais segurança no interior de cada ser. Então não tem desculpas. É estudar. E estudar-nos. Lembra quando nós lemos no livro Despertar da Consciência? O trabalho consciente, responsável e perseverante, fruto do esforço bem direcionado, visando conhecer a si mesmo, conduzi-lo-á à autoiluminação e, consequentemente, à libertação das amarras constritoras de sua consciência. Quer dizer, nada vai impedi-lo de avançar. Está na página 163 para quem tem um livro. Se quiser estudar conosco, adquira o livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, que é uma síntese de tudo isso que nós estamos falando. Como eu já disse a vocês, é uma síntese de mais de 1.700 livros que foram estudados do plano físico, do espiritual, para compor essa espaçonave. E, ao mesmo tempo, esse livro
já sintetiza mais de 200 livros do plano físico já existente, de Francisco Cândido Xavier, os vários espíritos que psicografou através dele, de Joana de Ângeles, de Miramês, de Leon Denis, de Camille Flammarion, de vários e vários irmãos em Cristo. O despertardaconsciência.com.br é o nosso site. No site você encontra a loja virtual, na qual você pode adquirir o livro, e tem vários outros produtos lá à sua disposição. Você encontra o nosso TV Web Despertar da Consciência. Você vai encontrar o nosso canal no YouTube, youtube.com/o Despertar da Consciência. O link para as redes sociais, para o Facebook, para o Instagram, etc. Você vai encontrar lá várias e várias coisas. Se você se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar os vídeos, nos sentiremos honrados, nos ajuda na propagação da mensagem, não nos interessa a monetização. É o que menos nos interessa. Ajuda também, você sabe disso. O que nos interessa é a propagação da mensagem. Se for adquirir como distribuidor, megalivros.com.br é a distribuidora oficial do livro. Porque nós vendemos no site para o leitor, nós chamamos a venda varejo, ou para os grupos de estudos. É a combinação que fizemos com Alexandre Marques, da Mega Livros. E se você quiser nos ajudar um tanto mais, fale do livro para alguém, estude, divida o conteúdo com alguém. Pequenos textos, pequenas mensagens, nos ajude a divulgar. E tanto você que nos ajuda, as pessoas que entraram no site e se tornaram sócio-contribuintes. Lá tem como fazer isso. Faz as suas doações mensais, como tem muitas. Os nossos patrocinadores, José Benedito, do Hotel Del Príncipe, em Marabá, Pousada Colonial, em São Luís do Maranhão, a Alvorada Veículos, em Três Lagoas, com o Márcio, o Bruno e o Vanderlei, e a Matsumoto Imóveis, também em Três Lagoas, com a Ana Helena. Então, todos estão aí para nos ajudar de alguma forma. Deus abençoe e multiplique milhões de vezes na consciência, na mente, na vida de cada ser, no seu enriquecimento pessoal, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, que tudo floresça, multiplique e a mensagem se espalhe pelo seu exemplo, pelo crer, pelo saber e pelo ser. Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre instrumento de sua doce e amorosa paz. Grande abraço.